só. E aí, pessoal, ficaram curiosos? Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ficaram curiosos para saber qual as duas maiores mentiras do mundo? Eu acho que esse tema hoje eu já deixei cedo, né, nos meus stories, que eu iria fazer essa live. Recebi mensagem já falando, nossa, tô curiosa, o que é isso? O que você vai fazer? Vamos falar sobre as duas maiores mentiras do mundo. O som tá legal, gente? Tá tudo certo? Opa, obrigada pela resposta rápida. Então, o som tá legal, o pessoal tá entrando e a gente vai começar a live de hoje falando sobre as duas maiores mentiras do mundo. Quais são essas duas maiores mentiras? Alguém arrisca um palpite? Alguém quer digitar um palpite? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Elaine Covielo, sou professora há 40 anos, sou educadora nota 10 pela Fundação Vitor Tivita e o meu propósito aqui com essas lives Educação por Princípios é trazer para os pais novas formas de pensar e para educar os filhos que numa época tão diferente como nós estamos vivendo, né, gente? Porque tudo que era tranquilo hoje já é diferente. As crianças são rápidas, informadas, sabem tudo. E a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? E aí, ninguém vai se arriscar a dar um palpite? Quais são as duas? Pelo menos uma mentira, acertar uma mentira, vamos tentar. Bom, vamos lá, gente, vamos fazer essa live então. As duas maiores mentiras do mundo são elas: o nunca e o para sempre. Entenderam? Olha que legal! Essas reações são maravilhosas. O nunca. Por quê? Sabe aquela palavrinha assim? Eu nunca vou conseguir. Você nunca vai ter. Você nunca vai ser. Você nunca vai conseguir. Tudo isso é uma mentira. Ou então, isso vai durar para sempre. Vai ser sempre assim. Nunca vai mudar. Vai ser sempre desse jeito. São as duas mentiras que, se nós não tivermos consciência de que são realmente mentiras, a gente acredita. E aí a gente deixa de viver algumas coisas, deixa de sentir, deixa de curtir, porque a gente acredita numa mentira. Nunca e para sempre. São duas mentiras. Aqui deu 4, né, gente? Duas mentiras que tentam implantar na gente para que a gente fique parado, que a gente não cresça, que a gente não se estacione, né? E quando a gente está atravessando um problema na vida, seja financeiro, seja de saúde, seja de relacionamento, a gente imagina que não vai sair daquilo. A impressão que nós temos é que essas mentiras são reais. Deixa eu deixar aqui um depoimento para vocês. Eu tive o meu pai por 90 dias no hospital, doente, internado, antes dele falecer. Ele ficou por 90 dias no hospital. E nesses 90 dias, nós estivemos, eu, minha mãe, meu irmão, né, nossa família, ali o tempo todo com ele, né, um tempo de UTI, tempo de quarto.
ele sofrendo bastante. E a impressão que eu tinha é que o mundo tinha parado e que aquilo não ia acabar nunca. Eu via o sofrimento dele e eu tinha a impressão, isso não vai acabar nunca, sabe? Isso vai ser para sempre. Aí eu olhava as pessoas na rua e eu falava, meu Deus, tá todo mundo normal, tá todo mundo trabalhando, todo mundo andando, todo mundo fazendo as coisas. O mundo não parou, só parou pra mim. E aí eu pensava, gente, que vontade de trabalhar normal, que vontade de fazer as coisas rotineiras que a gente acha ruim no dia a dia. Que vontade de sair daquele hospital, de não estar lá vendo ele sofrer. Mas a impressão que dava era para sempre, sabe? Eu olhava, não sou uma pessoa apaixonada por academia, sabe? Mas até olhar as pessoas com roupa de academia na rua, eu pensava assim, nossa, tá indo pra academia. A vida dela tá normal. A minha não volta, não tá normal. Parecia que era pra sempre. Então, quando a gente tá vivendo uma dor, uma tristeza, um problema grande, a gente é tentado a acreditar que é pra sempre aquilo que a gente tá vivendo. Ou então, a gente não percebe, a gente fala assim, não vai acabar, nunca. Mas não é só o ruim que acaba, o bom também acaba. Porque eu tirei essa ideia de hoje de um pedacinho de Salmos. Olha só, Salmo 30, de 4 a 5. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. É daqui que eu tirei isso. Então, já está escrito ali que é o que a gente pode esperar. E tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Tudo passa, o bom e passa o ruim. E aí é que a gente não pode acreditar na mentira do nunca e nem do para sempre, tá? Porque esses dois sentimentos nos causam medo ao coração, nos trazem medo, ansiedade, tristeza, né? E a gente vai acreditando, vai causando estresse, vai causando atritos, vai causando ansiedade, depressão, porque a gente não consegue ver o final do túnel, a gente está vendo a realidade ali presente. Então, o bom, o ruim, né? Tudo na nossa vida passa, acaba. Não é sempre, pra sempre, e nem nunca vai acabar, nunca vai ter, sabe? Nem no bom e nem no ruim. Aí vocês vão falar assim, nossa, Elaine, mas se é do jeito que você tá falando, então não vale nem a pena sonhar, porque logo vai acabar, tudo passa, então nada tem sentido. É aí que entra a grande verdade. Viver o processo. Não é apenas o resultado que deve nos interessar, mas todo o processo que a gente vive, né? Boa noite, gente, que legal vocês aqui. E olha só, sonhar, realizar sonhos é essencial ao ser humano. Só que nós temos um grande presente aí. Vai passar, vai acabar? Vai. Mas viva o processo. Para deixar isso bem claro para vocês,
eu vou contar uma história de quando eu era criança. Tinha uma determinada época do ano que eu não sei, não me lembro mais como era, mas que toda a família da minha mãe se juntava para fazer pamonha. Todo ano. Naquela época, marcava-se o dia, ia na casa de um tio, né? E juntava-se todas as irmãs, todos os irmãos com os sobrinhos, todos, né? Os genros, as noras, meu avô, minha avó. E aí a gente se juntava naquele dia para fazer pamonha. Então já começava cedo, indo buscar o milho no sítio, trazendo milho, descascando, limpando, as mulheres costurando a palha. Naquela época a gente não fazia aquelas pamonhas dobradas, a gente fazia a pamonha costurada, na máquina, né? E as mulheres costuravam, aí uma já começava a ralar, outra começava a cortar, e assim, cada uma fazendo uma coisa. Gente, aquilo dava uma trabalheira danada, mas era uma festa, porque era um processo. Nós estávamos todos ali curtindo o processo. Eu acho que todo mundo tem uma história dessa de família, né? Então, durante todo dia, todo mundo trabalhando, rindo, contando, brincando, como se encontrou, tem as coisas para contar, criando lembranças, criando emoções, lembranças afetivas, né? E ao chegar ao final da tarde, as pamonhas começavam a ficar prontas. É o resultado, né? Quando chegava o resultado, que a pamonha ficou pronta, cada um ia lá, pegava a sua pamonha para comer. Você comia uma, no máximo duas, já não aguentava mais comer. O resultado estava ali, já estava pronto, né? Então, o processo é mais demorado, mais trabalhoso e tem que ser curtido. Porque na hora do resultado, ele já foi, né? O resultado aparece, a gente curte aquele resultado, claro, mas ele passa, né? Então, todo mundo naquela hora curtia e achava que estava valendo muito a pena. E isso, gente, não era só fazer pamonha, acontece com tudo na nossa vida. A gente vai preparar, tá namorando, sonhando com o casamento, marca o casamento. Geralmente se marca o casamento bem antes, né? Aí você já começa e vai procurar buffet, pensar na festa, nos convidados, nos enfeites. Você trabalha meses. Aí chega o dia do casamento. Em horas, termina. Era o resultado, você curte o resultado e acabou. E é normal, é o natural. Vocês já imaginaram se a vida fosse uma constante só de festa? Uma constante só de férias? Por que as férias são tão boas e tão esperadas? Porque não é todo dia. Então, tudo que a gente tem que esperar e viver o processo para ter, ganha um significado maior, né? Então, tudo que a gente precisa é curtir o processo. Isso no casamento, numa viagem, então. Eu quando vou comprar viagem, eu compro viagem bem antes, porque eu já vou curtindo o tempo inteiro. É uma roupa que eu já vou comprando, vou separando. É uma coisa para uma coisa para outra, as coisas que eu quero ter para levar. É a mala que tem que estar do jeito certo. Você vai se preparando e vai vivendo o processo. E os processos, isso é verdade. Você sabe que é verdade, você vê. É o processo que faz a vida ter gosto. Não é só o resultado. Porque o resultado passa logo. Sabe? Nós, professores, estamos assim, num processo de finalização de notas e de finalização de ano, nos preparando para entrar de férias. Como se não houvesse amanhã.
As férias vão passar, daqui a pouco já chega o começo das aulas, a gente vai começar tudo de novo, mas cada época tem o seu processo. E nós estamos no final do ano e a gente está vivendo um processo diferente. Viva esse processo. Enfeite sua casa, compre seus presentes, olhe, passeie, ande na cidade, vê tudo que tá de bonito, visite outras cidades, curta esse processo. Que o dia de Natal chega, passa o dia de Natal, passa o ano novo, começa o outro ano, tudo bem. É o processo, não só apenas o resultado. E a gente, voltando a falar das palavras que são as mentiras, nunca e para sempre, se você olhar só a situação que você está vivendo, você não tem aquela visão, não, pode melhorar, pode ser, vou fazer. Se você se fixar, às vezes, no que você tem ao teu redor, às vezes é muito triste, você não consegue ver nada pela frente. Então é essencial que a gente acredite que nunca é uma mentira. Para sempre é uma mentira. O que importa então? O processo. Nós podemos mudar situações financeiras, nós podemos mudar relacionamentos, nós podemos mudar problemas. Um diagnóstico pode ser mudado pelo tratamento, pelos médicos ou por Deus. Então, todos os problemas que às vezes fazem a gente se angustiar e pensar é para sempre. Nunca vai mudar. É mentiroso. Nós temos que pensar, que nós estamos num processo de felicidade. E quando a gente esquece, a gente lembra das palavras mentirosas, o nunca e o para sempre, a gente se esquece da gratidão, sabe, gente? A gente se esquece de agradecer por aquilo que você viveu, o processo, conseguiu. Deu o resultado, você já começa a querer outra coisa. E aí você se esquece de agradecer aquilo que você conseguiu. A gratidão é absolutamente necessária para a nossa vida, gente. Quem vive sem gratidão, vive angustiado, vive sem gosto, sem viver o processo, sem estar na vida. Então, o que eu gostaria de deixar... Oi, professora! Oi, gente! Olha lá, meus alunos estão aqui, gente. Eles não se cansam de mim. Ficam na escola, depois me seguem aqui. Não é bom demais isso? Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje é bem essa. Existem duas mentiras, o nunca e o para sempre, que a gente não pode acreditar nelas. Alguém colocou isso na nossa cabeça, ou a sociedade, ou a situação, ou o problema. Mas a gente tem... Oi, professora. Oi, Daiane, tudo bom? E aí, gente, vocês gostaram? Já tinham pensado nisso? Que o não, o nunca e o para sempre são duas mentiras? Que colocam na nossa cabeça pra gente deixar de viver a felicidade da gratidão e do processo. Então, eu achei isso tão interessante. Mas nunca tinha pensado nisso, né? E eu achei isso tão interessante que eu quis trazer para vocês, para que nós deixemos de acreditar nisso como verdades absolutas e passemos a ver a vida. Que legal, muito obrigado, eu amo essas lives. A gente passe a ver a vida como é de verdade. Alternadamente a gente vai vivendo. A vida é feita de altos, de baixos. A gente vai, né? Épocas mais tranquilas, épocas mais turbulentas, mas tudo passa. A dor, a tristeza se amainam. Sabe? Tudo na vida passa.
E a gente não pode acreditar nessas duas palavras. Mas também não pode deixar. Ah, não, então se tudo passa, então não vou nem sonhar, não vou viver? Mas sim, vivendo o processo até ter o resultado. Quando tiver o resultado, use a gratidão. Agradeça por tudo que você tem. Ensine seus filhos a viverem os processos, porque é na frustração que eles aprendem a ficar mais fortes, que eles aprendem a ser pessoas com caráter, aquela pessoa que aguenta o tranco. Desde pequeno se forma o caráter, a gente já falou isso em outras lives. E aguentar o processo, quem aguenta o processo tem o resultado. E aí quando tem o resultado, já sonha com outro e vive outro processo. E assim a vida vai passando. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Educação por princípios hoje já feita. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa ideia. E a semana que vem eu vou estar por aqui de novo. Eu espero que vocês estejam comigo. Muito obrigada por estarem aqui comigo sempre, me seguindo, conversando, falando nas lives. E eu desejo a vocês uma sexta-feira maravilhosa, um fim de semana abençoado. E que a vida nunca nos diga, nunca e para sempre. A vida nos diga, viva o processo e receba os seus resultados, porque você merece. Eu mereço, você merece. Um grande beijo, até a semana que vem. Tchau, gente!